Por mais que a educação à distância seja sempre lembrada como sinônimo de tecnologia e inovação, sua origem é anterior ao surgimento dos computadores. Já no ano de 1728, Caleb Phillips, um professor de taquigrafia, que é um método de escrita abreviado que traz agilidade para o registro de fatos e dados, passou a ofertar aulas enviadas por correspondência para os alunos que não moravam na sua cidade. Esse é o primeiro registro de educação à distância da história. Apesar de ser antigo, o ensino à distância só passou a ser mais difundido e a ganhar novas possibilidades e dinâmicas com o surgimento da internet. De acordo com o Censo Digital EAD, produzido anualmente pela ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, de 2017 para 2018, houve um crescimento de 46% no número de matrículas feitas em cursos à distância no Brasil. A rentabilidade desses cursos aumentou em 23% no mesmo período. O que vinha sendo apontado como uma das tendências para o ensino no futuro virou uma realidade para os estudantes do mundo inteiro em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. O ensino à distância e suas variações deixaram de ser apenas uma opção para os estudantes e passaram a ser uma alternativa viável para que muitas instituições de ensino seguissem com as suas atividades mesmo com o isolamento social. Para Adriana Gomes Alves, doutora em educação que leciona na Univale, a mudança para aulas online de forma tão brusca foi um desafio que está sendo muito bem encarado. Porque a Univale ela foi muito ágil. A pandemia ali, quando parou, mandou parar tudo ali dia 18 de março. Na segunda-feira, dia 23, nós estávamos dando aula. Nós ficamos assim 2 dias, 3 sem dar aula só. Né? Nos preparamos bem rapidamente. Então, assim, foi um desafio bem grande. A gente teve que reorganizar algumas coisas, né, alguns materiais, propor algumas atividades diferentes para os alunos, mas a gente conseguiu seguir adiante, assim, fechamos o primeiro semestre e estamos encaminhando muito bem no segundo. Sobre o futuro do EAD, Adriana comenta que a tendência deve ser uma mistura entre o online e o presencial. Eu acredito que é uma coisa que não volta muito atrás, né? Não que vai ficar tudo 100% online, porque a gente encontra algumas dificuldades, né? Não é todo mundo que gosta de estudar assim. Tem pessoas que buscam o curso à distância, online, porque é mais conveniente, em função da sua rotina ou do lugar onde mora, né? Tem alguns lugares que não disponibiliza os cursos que a pessoa gostaria de fazer. Mas, por outro lado, tem muita gente que prefere mais esse presencial, né? O presencial tem algumas vantagens também, de estar junto, de discutir, de estar vendo o que o outro está fazendo, assim, com um pouco mais de fluidez. Então, eu acredito que a tendência vai ser, assim, um misto, né? Algumas coisas online, algumas coisas presenciais. Eu acho que já era uma tendência, acredito que a pandemia, ela acelerou esse processo. Pelo menos estou falando no nível universitário, né? Que é onde eu atuo como professora. De acordo com dados de 2018 da ABED, 66% das instituições que possuem cursos à distância regulamentados optam por produzir na própria instituição seus materiais. Ainda segundo a pesquisa, 64% dessas instituições encarrega a produção desses conteúdos a mestres e doutores. Isso pode ser um diferencial na qualificação do material de estudo e na formação dos alunos destes cursos. Clarissa Pereira, chefe da divisão de modalidades de ensino da FURB, entende que a qualidade do ensino está atrelada à metodologia da aula e não ao fato de ser EAD ou presencial. O ensino à distância ele tem um preconceito muito grande, assim, porque não é à toa também, né? Tem grandes players que massificaram a educação à distância, muitas vezes comprometendo a qualidade. Eu costumo dizer que o problema não está na tecnologia, principalmente por trabalhar com a tecnologia, eu acredito muito nisso, que o problema não é a tecnologia, e sim o uso que se faz da tecnologia. Então, não é o fato de ser presencial ou de ser à distância que vai dizer se é bom ou se é ruim. E sim o como você ministra presencial e como você ministra à distância. Quais são as suas estratégias pedagógicas, quais são os seus recursos metodológicos, né, quais são as dinâmicas que você utiliza para trabalhar na formação desses alunos. Então, eu não considero que ou o presencial ou a distância é ruim pela modalidade. Eu considero que tanto o presencial quanto a distância podem ser ruins, sim, mas pelo modo como eles são conduzidos. Para a Clarissa, a pandemia acelerou o uso da tecnologia na educação. A pandemia ela acelerou e acentuou o uso das tecnologias em diversos níveis, né? A gente vê experiências diversas, escolas, por exemplo, de ensino fundamental, ensino infantil, tiveram, principalmente as públicas, um processo mais árduo,
né? Porque não estavam preparados para isso. A gente, na FURB, conseguiu muito rapidamente dar uma resposta a esse novo cenário, porque nós já tínhamos a tecnologia. Então, nós já tínhamos o ambiente virtual de aprendizagem, a gente já tinha plataformas de transmissões ao vivo, como o Teams, por exemplo, e os professores já vinham por processos de formação. Então, foi em questões de, se não me engano, de uma semana, e aí a gente já conseguiu readequar internamente para atender esse novo cenário, sem que os estudantes precisassem ser prejudicados e interrompessem os seus processos formativos, e mantendo a garantia da qualidade. O preço mais em conta, a possibilidade de estudar de onde e quando quiser, a flexibilidade para quem tem que conciliar trabalho e estudos e os novos formatos desta modalidade de ensino surgidas nos últimos anos ainda devem chamar muitos estudantes para o EAD, uma das tendências para o ensino em 2020 e para o futuro.